Josué, capítulo 1. O texto vai dizer assim, eu gostaria de ler apenas um versículo nesse capítulo. Preguei durante muito tempo sobre esse texto, sobre esse capítulo, mas hoje eu quero me deter em apenas um versículo do capítulo 1. É o versículo 3. Diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como disse a Moisés. Deus está dizendo, todo lugar que você pisar é seu. É isso que Ele está falando com você. Todo lugar aonde você colocar a planta do seu pé é seu. Eu estou dando para você. Deus disse isso para Josué. Capítulo 3, versículos de número 5 a seguir. Diz assim: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do concerto, dizendo: quando vierdes até a borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que Ele de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, e os ferezeus, e os gigarzeus, e os amorreus, e os jebuseus. Amém. Paizinho, muito obrigado pela leitura da tua palavra. Toma essa palavra que sairá dos meus lábios, transforme ela na palavra do Senhor e fale ao coração de cada um nessa noite como lhe aprouver, Pai. Em nome de Jesus. Amém. O povo havia saído do Egito debaixo de uma promessa. A promessa era: eu vou levar vocês, e eu vou levar vocês para uma terra prometida. Eu tenho promessas para a vida de vocês. Eu darei para vocês o melhor dessa terra. Vocês viverão numa terra que mana leite e mel, numa terra próspera. Uma terra muito próspera. Vocês prosperarão muito nessa terra. E Deus disse: aonde vocês pisarem, será de vocês. Aonde vocês colocarem a planta do pé, será vosso. Sabe, você tem essa mania de, aonde você entra, você colocar a planta do seu pé e dizer: é meu, em nome de Jesus. Esse ambiente onde eu estou está dominado agora. A Bíblia está dizendo ao povo que aonde vocês pisarem, aí será de vocês. Mas agora o mesmo Deus que disse: aonde vocês pisarem, esse terreno, esse território, essa terra será de vocês. Nessa mesma terra, na qual eu estou dando para vocês, na qual pertence a vocês, vocês terão que derrotar os cananeus, vocês terão que derrotar os heteus, os heveus, os jebuseus, os gigarzeus. Deus estava falando, ao mesmo tempo que Deus fala: é seu,
Deus fala, você também tem que lutar. Ao mesmo tempo que Deus fala, a terra pertence a vocês. Eu já dei. Deus não está falando assim, eu vou dar. Não, Deus não está falando que vai dar. Deus está falando que já deu. Mas mesmo Deus tendo dado, mesmo já sendo deles, ainda haveria guerras. E as guerras que haveriam de acontecer, elas aconteceriam dentro daquilo que Deus estava dizendo que era deles. Ou seja, isto nos dá a entender que agora, para você entrar na promessa, para você tomar posse daquilo que você tanto quer para a sua vida, daquilo que você sonha, daquilo que você almeja, daquilo que você tem pedido, daquilo que Ele tem te prometido, para você se apoderar disso, mesmo Ele já tendo dado a você, haverá guerras. E essas guerras serão internas. Porque essa guerra aqui não foi fora da terra que Deus prometeu para eles. Foi dentro da terra que Deus prometeu para eles. Então era uma guerra interna. Deus está falando para mim e para você que, para eu e você, alcançarmos aquilo que Ele tem prometido para nós vivermos o melhor dessa terra, para nós experimentarmos aquilo que nós tanto queremos, tanto sonhamos, tanto almejamos, nós teremos lutas, e essas lutas serão internas. E são 7 inimigos. E esses 7 inimigos, que ao mesmo tempo são povos diferentes, mas têm algo em comum, está dentro de vocês. E aqui ele começa a dizer que vocês lutarão contra os cananeus, os heteus, os heveus, ferezeus, gigazeus, amorreus e jebuseus. Interessante que todos eles têm algo em comum. E o que eles têm em comum? O eu. Jebuseu, heteu, heveu, olha só, amorreu, gigarzeu, cananeu, tudo tem o eu. É como se Deus estivesse dizendo para mim e para você alcançar aquilo que você tanto quer para a sua vida, você vai ter que vencer o seu eu. A distância entre você e o tomar posse de tudo aquilo que eu tenho para você, de tudo aquilo que eu tenho te prometido, a distância é vencer o seu eu. É vencer o seu eu. Então começam as batalhas, começam as guerras. E cada um desses povos simboliza uma área de atuação do nosso eu. Uma área de atuação do nosso ego. O nosso ego, o nosso eu. A Bíblia diz que eles teriam que lutar contra os cananeus. Os cananeus eram povos de regiões baixas. Cananeu significa aquele que habita em região baixa. Uma das lutas que eu e você enfrentamos na vida para alcançarmos aquilo que Deus tem para nós é justamente em áreas baixas da nossa vida. E o que eu chamaria de áreas baixas? Eu chamaria de momentos de baixo estima. Porque a baixa estima é uma manifestação do eu. A baixa estima é uma manifestação do seu ego. A mesma Bíblia que diz que você deve negar a si mesmo, preste atenção nisso. A mesma Bíblia que diz que você deve negar a si mesmo, é a mesma Bíblia que diz que você deve amar o próximo como você ama a si mesmo. Então, a mesma Bíblia que diz que eu devo negar a mim, é a mesma Bíblia que diz que eu também devo amar a mim. Então, negar a si mesmo não é negar quem você é.
Eu falei isso domingo passado. Não é negar quem você é. Negar a si mesmo é negar quem de fato você não é, mas fica tentando passar uma imagem como se fosse. Ou seja, é aquele eu que não vive em função de você, mas vive em função do outro. Não existe nada mais estressante, nada mais cansativo do que ser quem você não é. E você já se deu conta de quantas horas por dia na sua vida que você deixa de ser quem você é? Você já se deu conta disso? Você vive na segunda pessoa. Você está lá, o seu jeito de ser, eu não sei como é que você é. Não sei se você é quietinho, não sei se você é mais falante, eu não sei como você é. Mas de repente, quando chega alguém ou em algum ambiente, você deixa de ser você. Deixa eu te fazer uma pergunta. No seu casamento, você é você? Ou você tem sido uma outra pessoa para agradar quem você vive? Você de fato é você? Ou você tem vivido muito pouco em você e vivido em outro alguém que não tem nada a ver contigo? Não existe nada mais cansativo, mais estressante do que viver uma pessoa que eu não sou. Sabe, muitas vezes o nosso ego se manifesta tentando nos colocar para baixo, gerando em nós uma baixa estima. Davi, o rei Davi, antes de ser o rei Davi, quando ele era apenas um garoto desconhecido, ele foi levar um lanche para os seus irmãos que estavam diante de um desafio com os filisteus. E esses filisteus tinham um soldado chamado Golias. E quando Davi chega ali no capítulo de número 17, o seu irmão Eliabe diz assim para ele, faz uma pergunta para ele: o que você veio fazer aqui? Na verdade, Davi tinha ido levar um lanche que o pai dele mandou. Seus irmãos estão lá na guerra, leve alguma coisa para eles comer. E Davi então foi até ali. Só que quando ele chega ali, o irmão dele fala assim: o que você veio fazer aqui? Com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas lá no deserto? Por que você deixou aquela meia dúzia de ovelhas lá no deserto? Eu bem conheço a presunção sua. Eu bem conheço a tua presunção, a maldade do teu coração. Na verdade, você veio aqui foi para ver a guerra. Ou seja, o irmão de Davi desfere a ele uma crítica. Uma crítica. Naquele momento ali, Davi poderia ter desistido de lutar contra Golias. Davi poderia ter pego as suas coisas e ido embora. Olha, eu estou vindo aqui para ajudar e esse cara ainda vem me criticar. Ele está pensando o quê? Não. A Bíblia diz que Davi então foi para o outro e fez a mesma pergunta para outro. Sabe o que eu entendo com isso? É que Golias poderia vencer Davi no combate. Mas o Eliabe, irmão dele, poderia ter vencido antes do combate, antes da guerra. E muitos de nós perdemos a guerra, não na guerra. Muitos de nós perdemos a batalha, perdemos a luta, não é no fronte, não é na hora da guerra, mas é antes, quando a gente escuta determinado tipo de coisa, que pega a nossa autoestima e joga ela lá embaixo. Quem está entendendo, diga amém. Muitas pessoas são vencidas, não quando elas lutam, mas elas são vencidas antes da luta. Por quê? Porque elas querem agradar a opinião alheia. Porque elas estão preocupadas com aquilo que o outro vai falar delas. Eu poderia dizer que grande parte das nossas derrotas não acontecem quando nós estamos guerreando. Acontece na nossa mente, antes da guerra, quando a gente já entregou tudo. O que você precisa entender é que você não tem que ser produto daquilo que eles falam de você. Amém? Essa é a primeira coisa que eu preciso entender. Regiões baixas, baixa estima. Talvez você é o tipo de gente
que tem uma autoestima baixa, por quê? Porque você depende o tempo todo de aprovação das pessoas, de aprovação externa. Você ou é escravo de aplauso, gosta de uns aplausos, ou você é um baita de um covarde que tem medo de ser criticado. E aí, você nunca vai tomar posse da promessa, porque você já perdeu para o cananeu. Mas quando eu venço os cananeus, eu dou de cara com os heteus. E quem são os heteus? A palavra heteus significa pavor, povo que aterroriza. Os heteus, eles eram filhos de Et, eles eram chamados de hititas. Hititas, eles eram um povo que eles tocavam terror, eles provocavam terror aonde eles chegavam. O nosso ego faz isso. Muitas vezes, grande parte do medo que nós temos não é real, não é verdadeiro. Nada mais é que uma manifestação do nosso ego, trazendo a nós pânico, fobia, um medo que não tem nada a ver com nada. O nosso ego, ele tem esse poder, muitas vezes, de nos fazer enxergar as coisas mais feias do que elas são, mais terríveis do que elas são. Tem gente que, se o problema dele é esse, ele coloca o problema dele desse tamanho. Ele tem a mania de enxergar pior do que é. Ele vê o desafio, ele vê o obstáculo dele maior do que realmente ele é. Você conhece gente que fica disputando para ver quem tem o problema pior? Ih, fulano, você não sabe o que eu estou passando na minha vida. Quem dera que eu tivesse um probleminha igual esse seu aí. Aí o outro fala, não, o que é isso? Minha doença é muito pior do que a sua. Você conhece gente assim? Eles ficam numa disputa. Enquanto tem uns que disputam para ver quem é melhor que o outro, tem uns que disputam para ver quem é pior. Quem está numa situação pior. Golias era um gigante. Amém? Amém? O interessante é que quando Davi foi lutar contra Golias, em momento algum, Davi chamou Golias de gigante. Momento algum, Davi chamou Golias de gigante. Ele não chamou Golias de gigante. Para ensinar para mim e para você, que eu não devo fazer com que o meu problema fique pior do que ele é. Que ele pareça pior do que ele já está parecendo ser. Que o obstáculo se torne maior do que na verdade ele é. Será que esse problema que você tem, será que ele é tão grande de verdade? Ou não é fruto da sua imaginação? Ou será que não é o seu ego que está provocando isso em você? O ego, ele aproveita a nossa falta de fé, a nossa falta de confiança em Deus, para criar essa alucinação e tocar o pânico na nossa vida. Criar essa sensação de medo. Interessante é que quando você usa a fé, quando você coloca essa confiança em Deus, os seus problemas, os seus obstáculos, eles não desaparecem. Não. Eles continuam do mesmo jeito. Então o que muda? Se o meu problema é aqui, quando eu coloco a minha fé e a minha confiança em Deus, eu cresço aqui. Você entende isso? Não é o seu problema que diminui, é você que cresce. Amém? A confiança e a fé provoca essa segurança em você. E você começa a ver aquilo que era assim, você passa a ver assim. Mas você tem que vencer os heteus. E quando você vence os heteus, aí vem a outra manifestação do ego. A outra manifestação do eu, que é o heveus. E o que significa heveus? Significa povo sem muro. Diga comigo, povo sem muro. Povo sem muro. O que é muro? Muros são limites.
esse povo, chamado Heveu, eles não tinham limites. E porque eles não tinham limites, eles não tinham proteção. E porque eles não tinham proteção, eles eram fáceis de ser atacados. Interessante que há uma passagem na Bíblia, Eclesiastes capítulo 10, verso 8, que diz: quem abrir uma cova, nela cairá. Quem pular um muro, uma cobra o morderá. Diga comigo, quem pular um muro, uma cobra o morderá. A Bíblia está dizendo que quando você transpõe um limite que te dá segurança, você fica vulnerável a uma picada de cobra. E cobra, serpente na Bíblia, é símbolo do diabo. Então a Bíblia está dizendo para mim e para você que toda vez que eu e você quebrarmos um princípio, quebrarmos um limite, nós ficaremos vulneráveis a uma ação da serpente na nossa vida. O nosso eu nos expõe nessa situação. Eu falava domingo, se não me engano, acho que foi domingo passado, que toda vez que você quebrar um limite, ou melhor, toda vez que você quebrar um princípio, o princípio te quebrará. Você lembra dessa frase? Toda vez que você quebrar um princípio, o princípio te quebrará. Tente quebrar a lei da gravidade vai te quebrar. O amor de Deus se manifesta através dos mandamentos. Porque Deus me ama, Deus me deu mandamentos. Eu não sei quantos de vocês têm filhos. Mas quando você tem um filho e ele ainda é criança, você começa a impor a ele limites. Olha, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Há quem diga que uma criança até os 6 anos já recebeu não sei quantos milhares de nãos na vida. Mas os nãos que você diz a uma criança tem por finalidade a própria proteção da criança. Quando Deus coloca mandamentos para mim, não é porque Deus é chato, é porque Deus me ama. Porque Deus me ama, Ele me deu mandamentos. Mandamentos estes que, na verdade, são proteção para a minha vida. Se eu vivo dentro dos mandamentos, eu vivo protegido. Eu estou resguardado, eu estou seguro. Mas toda vez que eu quebro um mandamento, eu me exponho. Quando eu quebro um mandamento, o problema não é meu com Deus, o problema é meu comigo. Quem pular um muro, uma cobra, o morderá. Deus colocou mandamentos para nos guardar. Os mandamentos falam do amor e do cuidado de Deus pela sua vida. E aí vem a outra manifestação e outra área do eu, que são os gigarzeus. E o que é gigarzeu? Povo que habita em solo argiloso. O ego, ele é como uma areia movediça. Quanto mais força você faz para sair dele, mais atolado você fica. Só existe uma maneira de você vencer o ego. Você não vence a sua carne com penitências. Entenda isso. Você não vence a sua carne com penitências. Você já viu as pessoas que bebem? Como é que elas fazem na quaresma? Você já viu? 40 dias de penitência. Não vou tomar nem um copo de cerveja. Não vou tomar nem uma dosinha de cachaça. Aí quando chega no sábado, aleluia, ele bebe o mundo inteiro. Ele entorna tudo. O que adiantou a penitência? Você não vence a carne combatendo com penitência. Você não vence a sua carne com sacrifícios. Entenda isso. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Só existe uma maneira de você vencer o seu ego. E não é sacrificando a sua carne. Porque quem assim impõe penitências, sacrifícios sobre si mesmo, é a mesma coisa de você brincar com uma barragem de lama. Interessante que gigarzeu
povo que habita na lama. Quando você impõe esse tipo de coisa sobre a sua vida, você vai represando, você vai represando, você vai represando, você vai represando. Chega um dia, sabe o que acontece? Essa barragem estoura. E aí se cumpre aquele ditado popular: quem nunca comeu melado, quando come, se lambuza. Por quê? Porque você tentou impor. Pastor, então como é que eu vou vencer minha carne? Paulo fala sobre isso. Gálatas, capítulo 5, versículo 16, Paulo diz o seguinte: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Eu só vou vencer minha carne quando eu andar no Espírito. Quanto mais cheio do Espírito Santo eu for, eu posso te dizer que quanto mais cheio do Espírito Santo você é, menos força tem a carne sobre você. Você entende? Porque há uma metanoia, há uma mudança de mentalidade. Antes, quantos aqui, eu gosto, quando eu falo disso, eu gosto muito de usar o exemplo do cigarro. Se você já fumou, se você já teve essa triste experiência de fumar, como um dia na minha vida, antes de eu conhecer a Cristo eu tive, o que você faz? Você fica sem fumar 1 hora. Aquilo vai te dando uma ansiedade, vai te dando um estado de nervoso. E você precisa fumar o tempo todo. Quanto menos você fuma, mais nervoso você fica. Você vai ficando ansioso, você vai ficando nervoso, você vai ficando nervoso. Por quê? Porque você não está fumando. É uma luta. E aí, você passa num lugar, alguém fala, vamos tomar um cafezinho. Você toma aquele, você vai tomar o café, não, eu não posso. Se eu tomar esse café, eu não vou aguentar, eu vou ter que fumar. É assim ou não é, Nilson? Você fumou quantos anos? 35 anos. Você entra num ambiente, tem alguém fumando. Você fala, meu Deus, nossa, esse cheiro de cigarro. Ai, que vontade de fumar. É assim que funciona. Você está lutando com a carne. Mas quando você começa a se encher do Espírito Santo, e você passa a ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, você entra num lugar onde as pessoas estão fumando, você começa a passar mal. Você falando, meu Deus, que coisa ruim é isso aqui, eu não aguento isso, eu não suporto isso. Ou seja, muda. Não é você que tem que correr das coisas. Não, pelo contrário, aquilo já não tem mais influência sobre você. Você entra em qualquer ambiente, aonde tem bebida, você não é tentado, porque aquilo já não faz parte mais de você. Você não tem prazer com aquilo mais. Houve uma mudança, uma transformação na sua vida. Você pega um cachorro e põe um osso para ele. E esse cachorro começa a roer o osso. Se você tirar o osso dele, o que ele faz? Ele te morde. É assim quando você tenta tirar alguma coisa da sua carne à força. Mas se você coloca ao lado do cachorro, com o osso, um pernil, sabe o que o cachorro faz? Ele solta o osso e vai para o pernil. Aí você joga o osso fora, ele não vai achar ruim com você. O que eu quero que você entenda é o seguinte: quando eu tento lutar com a minha carne, contra a minha própria carne, penitência, sacrifícios, é como tirar o osso. Mas quando eu me encho do Espírito Santo, quando eu tenho experiências com Deus, que me levam a ser cheio do Espírito Santo, é como se coloca um pernil. Aquilo que era osso para mim, já não tem mais sentido. É onde as pessoas que estão lá fora, elas não entendem. Nossa, fulano, agora ele mudou de religião. Ele mudou de lei. Depois que mudou de religião, agora ele não pode mais fazer isso. Vocês já ouviram isso? Agora ele não pode mais beber. Agora ele não pode mais fumar. Agora ele não pode mais não sei o quê. Não é questão de não poder. É questão que aquilo não me dá mais nenhum tipo de prazer. Você entende? É diferente. Então Paulo está dizendo que eu devo andar no Espírito. Quando eu ando no Espírito, eu não vou satisfazer a concupiscência da carne. Olha, para você ter uma ideia, o maior inimigo do Espírito é o ego. Na mesma epístola, no mesmo capítulo, que Paulo fala de que eu devo andar no Espírito para anular os desejos da carne,
Paulo fala também do fruto do Espírito. E o maior adversário do fruto do Espírito é o ego. Pastor, o que é o fruto do Espírito? Em Gálatas 5, 22, vai dizer que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, amabilidade, bondade, paciência, mansidão, domínio próprio. Uma pessoa que está com o seu ego inflado, é tudo que ela não tem na vida. Ela não tem domínio próprio, ela não tem paciência, ela não tem mansidão, ela não tem paz, porque ela é uma agitação. E aí vem os amorreus. E quem são os amorreus? Os amorreus eram aqueles que viviam na montanha. Eles eram chamados de gigantes. Ou seja, se os heteus me faz enxergar o fracasso pior do que ele é, o amorreu me faz enxergar o sucesso maior do que ele é. Ou seja, é o tipo de gente que enxerga o sucesso maior do que ele de fato é. Ou seja, é aquela pessoa que se acha a última bolacha do pacote. Já ouviu essa frase? Ele acha que ele é o melhor. Ou seja, ele é arrogante. Os amorreus foram os que mais deram trabalho para Moisés, como também para Josué. Eles viviam no alto. É o ego na sua função, lá em cima, no alto, que acha que todo mundo é inferior a ele, que acha que é maior, que é melhor do que todos e do que todo mundo. Porque é uma pessoa tomada de uma insatisfação, uma pessoa que tem um ego inflado, inflamado, se assim posso dizer, é uma pessoa dominada por uma insatisfação que provoca um vazio que sempre diz, é preciso mais, é preciso mais, é preciso mais. Por que ele precisa de mais? Por quê? Porque uma pessoa que é movida pelo ego, não basta ser bonito, não basta ser inteligente, não basta ser rico, é preciso ser mais bonito, é preciso ser mais inteligente, é preciso ser mais rico. Ou seja, é o tipo de gente que vive em competição. O tempo todo ela está competindo. Fariseus significa povo que habita na aldeia. Ou seja, é aquele povo que pensa que o único lugar que existe no mundo é a aldeia. Ou seja, é quando o ego impõe na pessoa um tipo de viseira, como o cavalo na charrete. Você já viu um cavalo na charrete? Ele só enxerga o que está na frente. Ele não tem uma visão lateral, ele não consegue ver. E por que ele não consegue ver? Porque ele tem uma viseira. Ou seja, ele está dominado, a mente está dominada, a visão está dominada. Os heveus são um povo, engraçado que se os heveus é um povo que não tem muro, agora nós estamos falando dos fariseus, os fariseus é um povo que tem muro demais. É um povo que está limitado pelo muro. Eles acham que o mundo é ali dentro daquelas 4 paredes deles. Ou seja, se eu falo do limite como mandamentos que nos protegem, e os heveus não tinham, os fariseus tinham demais. A ponto de se tornar legalista. Você conhece gente legalista? Gente legalista é gente chata. Sabe, muitas pessoas passaram uma imagem do evangelho lá fora, um evangelho legalista. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Ou seja, a pessoa vai se cercando de regrinhas que não tem nada a ver com a Bíblia. É puro legalismo. Eles não compreendem a graça. Porque não compreendem a graça, eles vivem o tempo todo debaixo de sacrifício. O seu relacionamento com Deus é na base do sacrifício. Eu tenho que sacrificar para Deus fazer isso para mim. É a base do merecimento. Enquanto que não tem nada a ver com o evangelho isso. É o tipo de gente que vive à base de regras,
Dentro de casa, o que vale não é relacionamento, o que vale são regras. É uma estrutura rígida. E toda estrutura rígida, quando vem um vento contra ela, sabe o que acontece com ela? Ela quebra. Se tem uma coisa que eu e você precisamos entender, é que nós devemos ser pessoas flexíveis. E aí eu tomo o exemplo do bambu. O bambu, eu tomo o exemplo do coqueiro. Não sei se você já foi no litoral e você já viu aqueles coqueiros ali, às margens do mar. Aqueles coqueiros, eles tomam vento e eles envergam. Eles envergam, mas eles não quebram, porque eles são flexíveis. O que tem dominado dentro da sua casa? Relacionamento ou regra? Como é que você convive com seus filhos? À base de relacionamento ou regras? Como é que funciona essa casa? Como é que funciona essa família? Como é que funciona esse relacionamento? Será que eu posso chamar isso de relacionamento? Toda estrutura que não é flexível, ela vai se quebrar. E as regras fazem com que a pessoa viva debaixo de um perfeccionismo doentio, uma autocobrança. E por ser assim, ele imagina que todo mundo também quer isso dele. Então ele vive debaixo de um peso o tempo todo, em busca de uma perfeição que ele nunca vai alcançar. É o tipo de gente que você vai na casa dele, você está andando, você tirou o pé e já está vindo com a vassoura atrás. Você vai lá, por favor, você me dá um copo d'água. Toma, você pega a água, vai lá. Ele não espera nem você colocar. Me dá aí, faz favor. Já vai lá e já vai lavar. Você conhece gente assim? Isso faz mal. Isso adoece. Isso faz a vida ficar pesada. Jesus disse em Mateus 11, 28, vinde a mim, vós todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vocês o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Diga comigo, a vida com Deus é leve. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. A vida com Deus é leve. A vida com Deus não é pesada. A vida com Deus é leve. Tem muita gente que tem uma vida pesada, ela só é pesada porque a própria pessoa impôs um peso sobre ela que ela mesma não consegue carregar. É como os fariseus, que a Bíblia chamou de hipócritas. E por último, eu falo do Jebuseu. Os habitantes de Jebu, que quer dizer lugar que é pisado. Lugar que é pisado. Me conta uma coisa. Você é o tipo de gente que se sente pisada? Sabe, tem gente que ela se ofende, tem pessoas que se ofendem facilmente. Sabe, todo dia você fala assim, oi, bom dia, oi, bom dia. O dia que você chega para ela e fala assim, oi, bom dia. Nossa, fulano desfez de mim. Fulano me ofendeu. O que você tem contra mim? Ele tá indiferente comigo. Sabe, existem pessoas que se ofendem facilmente. Eu tenho por mim, e para mim, para a minha vida, deixa eu te ensinar uma coisa que eu uso para mim. Eu uso para mim. Eu tenho um termômetro da minha arrogância. Eu tenho um termômetro da minha soberba. Eu tenho um termômetro do meu ego. E como que se chama o termômetro que mede o nível do meu ego? Esse termômetro eu uso na minha vida como ofensa. Quanto mais fácil eu me ofendo, mais arrogante eu estou. Quanto mais dificuldade eu tenho de me ofender, mais na humildade eu estou. Então, toda vez que eu me sinto ofendido por qualquer coisa, eu já vou para Deus e falo, meu Deus, me livra dessa arrogância.
Me livra. Me livra. Me livra do meu ego. Me ajuda a domá-lo. Porque o ego, ele se ofende facilmente. O ego de Caim era tão grande que o simples fato de Deus aceitar a oferta de Abel fez com que o semblante dele descaísse. É o tipo de gente que não suporta o sucesso do outro. Ei, como é que você é? Você se alegra com o sucesso dos outros? Ou quando alguém começa a ser bem-sucedido, imediatamente você já começa a procurar defeito para desvalorizar. Como é que é você? Isso aí são sintomas do ego. Eu não sei se eu chamaria isso de egômetro. Egômetro, vou batizar agora. A palavra ofensa, eu não sabia disso. Quando eu estava meditando nessa palavra, eu fui aprender isso. A palavra ofensa, a origem da palavra ofensa, ela vem da palavra fenda. Diga comigo, fenda. Ofensa é produto derivado, poderia dizer, ofensa vem da palavra, a etimologia da palavra ofensa é fenda. Eu achei fantástico isso, porque quanto maior é a minha fenda, mais ofendido eu fico. Quanto menor é a minha fenda, menos ofendido eu fico. E o que é fenda? Fenda é brecha. Fenda é brecha. E quando eu falo de fenda, eu não estou falando, obviamente, da sua vida física. Eu estou falando da sua vida emocional. Eu estou falando da sua vida espiritual. Eu estou falando disso. Todos nós temos fendas em nossas vidas. E são por elas que os maus sentimentos entram. Que a angústia entra. Que o ressentimento entra. Que o ódio entra. Que a raiva entra. Raiva, ódio, tudo isso entra na nossa vida através da fenda. A fenda que é origem da palavra, ou que dá origem à palavra ofensa. Quanto maior for sua fenda, maior mal haverá sobre sua vida. Então o que eu e você precisamos fazer é fechar a fenda. Fechar a fenda. E como é que eu fecho essa fenda? Efésios capítulo 5, versículo 18 e 19. O que diz lá? Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Aqui está a origem de andar no Espírito. Paulo está fazendo uma comparação entre um bêbado e uma pessoa cheia do Espírito Santo. A bem da verdade, os dois se parecem muito, né? Porque em Atos 2, quando os apóstolos foram cheios do Espírito Santo, eles pensavam que eles estavam bêbados. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte: não se embriague com vinho porque tem contenda. Enchei-vos do Espírito Santo. Paulo está falando que o mesmo relacionamento que um alcoólatra tem com o álcool é o mesmo relacionamento que um cristão deve ter com o Espírito Santo. Assim como o alcoólatra, ele bebe a ponto de se embriagar, você tem que se encher do Espírito Santo a ponto de ficar embriagado pelo Espírito Santo. Paulo está dizendo que, assim como o álcool, ele toma a mente de uma pessoa, e ele domina aquela pessoa, e ele controla aquela pessoa. Da mesma forma, eu e você precisamos nos encher do Espírito Santo a ponto de não termos controle e domínio sobre nós, o Espírito Santo nos controlar e nos dominar.
E aí Paulo então começa a falar, mas como é que vocês vão fazer isso? Então ele diz, falando entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Paulo está dizendo, olha, faz o seguinte, vai lá e toma uma dose de salmo. O alcoólatra, ele é assim. Ele não chega ali e pega uma garrafa e vira. Ele pode fazer isso. Mas o comum é o seguinte, ele vai lá, como eles dizem, dá uma bicadinha, né? Daí, 10 minutinhos, ele vai lá e bebe mais um pouquinho. Ele está trabalhando. Eu vi o testemunho da moça agora mesmo, testemunho incrível aquele. Da moça que passou aqui no testemunho. Você viu o que ela falou no testemunho? Que ela colocava uma garrafa de cachaça na bolsa e vinha para o culto. Você viu o que ela falou? Olha o que Jesus fez com ela. Jesus transformou a vida dela. Ela foi liberta disso. Sabe o que Paulo está dizendo? Nós devemos ser mais ou menos assim. Só que ao invés de ter uma garrafa de cachaça, nós temos ali uma garrafa de salmos, de hinos, de cânticos espirituais. Ele está falando o seguinte, toda hora toma uma dose. Sabe, você está trabalhando, vai lá e canta um hino. Você está trabalhando, vai ali e cita um salmo, medite num salmo na sua própria mente. Você vai tomando essas doses durante o dia. Eu te garanto, se você começar a tomar essas doses às 7 horas da manhã, por volta do meio-dia, você já está completamente trêbado do Espírito Santo. E Deus vai te usar poderosamente. Porque o alcoólatra, aonde ele entra, na mesma hora aquele cheiro forte do álcool vem. Não é assim? Quando você está cheio do Espírito Santo, aonde você entra, imediatamente o cheiro do Espírito Santo invade. E o cheiro do Espírito Santo é paz. As pessoas vão falar, olha, quando eu me aproximo de você, eu sinto uma paz tão grande. Quando você entra aqui nesse ambiente, sabe, parece que o céu desce nesse lugar. Aqui fica um ambiente gostoso de estar, uma paz que é tudo leve. Aonde você vai, você leva isso, por quê? Porque você está cheio do Espírito Santo. O projeto de Deus para mim e para você é que nós nos embriaguemos do Espírito Santo. Porque quando nós estamos embriagados do Espírito Santo, o ego desaparece. Porque aí vamos para a lei da física novamente. Vamos falar de princípio. 2 corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Se você está cheio do Espírito Santo, o seu ego, ele não vai se manifestar. E sabe o que vai acontecer com você? Você vai tomar posse daquilo que Deus tem para você através da palavra. Aquilo que é seu sonho, aquilo que está demorando tanto, aqueles resultados que você tanto espera, almeja, deseja, eles virão sobre você. Por quê? Porque você venceu o Eteu, você venceu o Jebuseu, você venceu o Eveu, você venceu os Zeus, todos eles que habitam dentro de você. Já não há espaço para o eu. E aí você vai dizer, já não vivo mais eu, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, eu a vivo no Filho de Deus. Já crucifiquei a minha carne, já estou crucificado. Vamos nos colocar em pé.